Vamos direto ao ponto. O nosso sistema de justiça lida diariamente com um volume simplesmente surreal de processos. E a nossa análise visual de hoje vai mergulhar de cabeça em como o judiciário brasileiro tenta evitar o colapso diante dessa verdadeira avalanche de ações idênticas. É um cenário bem complicado, onde milhões de casos com o mesmíssimo fundamento entopem os tribunais, gerando lentidão e, pior ainda, decisões conflitantes. A ideia aqui é desvendar o mecanismo criado exatamente para resolver esse gargalo processual gigantesco. Na nossa explicação de hoje, vamos passar pela crise das demandas repetitivas, entender o que é o IRDR, os critérios de admissibilidade, como o procedimento funciona na prática, os efeitos dessa tese e, por fim, o papel da tecnologia no judiciário. Parte 1. A crise das demandas repetitivas. Temos aqui uma constatação super direta do juiz Armando Guedini Neto. Ele diz basicamente que a demora nas decisões faz com que muitos direitos simplesmente não saiam do papel, frustrando a sociedade inteira. E bom, faz todo sentido, né? A duração razoável do processo não é só um detalhe burocrático de prazos, é um princípio constitucional. Quando a máquina emperra, direitos reais ficam desprotegidos, e a litigância de massa é a grande vilã desse abarrotamento. Mas de onde vem essa avalanche interminável de processos? As pressões socioeconômicas atuais explicam muito disso. O mercado, com aquelas dinâmicas bem próprias do neoliberalismo, exige muita previsibilidade. Afinal, decisões judiciais uniformes representam segurança para os investimentos. Só que essa necessidade de padronização de resultados acaba, ironicamente, multiplicando as demandas de forma absurda. Isso coloca uma pressão gigantesca nos tribunais, que muitas vezes já estão operando bem além do limite da própria capacidade estrutural. E aí fica a grande questão. Diante de milhões de pedidos literalmente iguais, como o sistema de justiça consegue sobreviver sem um colapso total e, ao mesmo tempo, cumprir o dever constitucional de entregar eficiência e isonomia? Isso nos leva à parte 2, entendendo o IRDR. Para responder aquela pergunta, a gente precisa olhar para o IRDR, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas. E o pulo do gato aqui é entender a natureza da coisa. O IRDR não é uma ação judicial nova. E também não é um recurso. Como o nome já entrega, é um incidente processual. O objetivo central dele é uniformizar a jurisprudência sobre um tema específico dentro de um mesmo tribunal. Ele cria uma tese jurídica vinculante, ou seja, a ideia é tratar casos iguais de forma igual e garantir aquela segurança jurídica tão desejada pelo mercado e pela sociedade. Agora, é super normal confundir o RDR com institutos parecidos, tipo o IACE, o Incidente de Assunção de Competência. A diferença fundamental entre eles é a quantidade. O IRDR exige uma repetição efetiva, tem que ter um volume enorme de processos idênticos. Já o IAC é usado quando existe uma questão de direito que é extremamente relevante, que tem uma baita repercussão social, mas que não tem essa multiplicação toda de processos rolando ao mesmo tempo. Avançando para a parte 3, critérios de admissibilidade. É muito interessante observar este detalhamento feito pelo Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região. Ele resume perfeitamente a base legal e os objetivos que acabamos de discutir, servindo como um mapa visual bem didático das exigências para que o incidente seja aceito pelos juízes. Segundo o artigo 976 do Código de Processo Civil, existem 4 requisitos que precisam acontecer simultaneamente. Primeiro, tem que rolar uma repetição real de processos pendentes aguardando o julgamento. Segundo, a discussão tem que ser apenas sobre o direito, nada de ficar debatendo fatos ou provas. Terceiro, o risco claro à igualdade e à segurança. E por último, a questão não pode estar afetada em um tribunal superior, como o STF ou o STJ. É um funil estreitíssimo, desenhado justamente para garantir que apenas os casos corretos ganhem esse status. E como isso funciona no dia a dia? Parte 4. O procedimento na prática. O rito é bem amarradinho. Começa com um pedido feito ao presidente do tribunal, que pode vir do magistrado, das partes ou do Ministério Público. Aí, tem o sorteio para um desembargador relator. Em seguida, o órgão colegiado faz a famosa verificação de admissibilidade, checando todos aqueles requisitos do funil. Sendo admitido, chegamos num passo crucial, que é a suspensão dos casos repetidos. E, finalmente, o Tribunal Pleno julga o mérito e define a tese final. Essa fase da suspensão processual é um verdadeiro divisor de águas. Quando o incidente é admitido, o relator simplesmente manda congelar todos os processos pendentes na jurisdição que tratam daquele assunto. Tudo para. Mas tem um detalhe vital aqui. Se for necessário uma tutela de urgência, aquele pedido emergencial ainda vai para o juiz do processo original. Assim, evita-se um prejuízo imediato ou irreparável enquanto todo mundo aguarda a solução definitiva. E existe um relógio correndo.
No dia 1, acontece a admissão e a suspensão. Depois, abre-se um prazo comum de 15 dias para as manifestações dos interessados e para juntar documentos. E o prazo mais importante, o tribunal tem o limite máximo de 1 ano para julgar o incidente, com prioridade de tramitação sobre quase todos os outros processos. Se ultrapassar esse prazo de 1 ano, os processos voltam a andar automaticamente, a não ser que o relator dê uma decisão muito bem fundamentada, prorrogando a suspensão. Vamos para a parte 5. Efeitos e aplicação da tese. O resultado desse julgamento não é uma mera sugestão, é uma imposição. A tese se aplica de forma obrigatória a todos os processos sobre o tema naquele tribunal. E o efeito no tempo é o que o direito chama de ex nunc. Isso quer dizer que a tese passa a valer para os processos que estavam suspensos e também para os casos novos que chegarem no futuro. Mas, claro, aquelas ações passadas que já transitaram em julgado, que já acabaram definitivamente antes do IRDR, não serão reabertas de jeito nenhum. Mas o direito nunca é uma ciência exata e totalmente engessada, não é mesmo? Existem técnicas específicas, com nomes emprestados do inglês, para dosar a aplicação disso na prática. A primeira é o distinguishing, ou distinção. É o que acontece quando um juiz percebe que, embora um caso pareça idêntico à tese do IRDR, ele tem circunstâncias de fato ou de direito que são bem diferentes do caso original. E se o caso é diferente, o precedente não precisa e nem deve ser aplicado às cegas. E logo ao lado da distinção, temos o overruling, que é a superação total do precedente. Isso rola quando existe uma mudança drástica na lei ou um avanço muito grande no entendimento da sociedade. Aquela tese fixada pelo IRDR antigamente fica obsoleta, perde a validade. Quando isso é apontado, não é só um desvio de um detalhe fático, é a constatação de que a regra do julgamento antigo simplesmente não serve mais para a nossa realidade jurídica atual. Para fechar, parte 6, tecnologia no judiciário. Fazer todas essas regras processuais funcionarem em larga escala exige uma infraestrutura de ponta. Soluções utilizadas pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, por exemplo, mostram bem isso. Eles usam ferramentas como a plataforma Radar, apoiada na tecnologia Elasticsearch. É algo incrível, porque indexa milhões de páginas de processos em uma velocidade absurda. O que isso entrega na prática? Permite que um juiz faça pesquisas textuais super complexas quase em tempo real dentro do conteúdo eletrônico das peças. É assim que o tribunal consegue detectar na mesma hora quando milhares de processos iguaizinhos dão entrada no sistema numa única semana. E isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha para encerrar. Se essas plataformas de indexação já estão transformando o judiciário de forma tão monumental, rastreando e suspendendo milhares de processos com alguns cliques, imagina qual vai ser o próximo limite da inteligência artificial no meio jurídico. A intersecção entre a velocidade exigida pelo mercado, o direito da sociedade a uma justiça que funcione e as novas tecnologias certamente vai continuar redesenhando as fundações de como compreendemos a aplicação da lei no futuro. Agradecemos muito por acompanhar mais esta nossa análise detalhada e até a próxima!